vision. Eita glória! Chegou. Encerramento desse conteúdo que, pelo amor de Deus, conteúdo grande, mas grande mesmo. Eu não sei, eu não me recordo, mas eu acho que foram quase 6 meses, né? 6 meses ou passou, não sei, só desse conteúdo dos milagres de Jesus. Planejei este conteúdo foi no mês de julho. E hoje, do ano passado, de julho pra cá, uns 6 meses eu acho passando disso. Eita glória, já estamos finalizando este conteúdo extremamente extraordinário, muito grande. Deus falando conosco, com certeza Deus fez milagre na tua vida, com certeza Deus ele curou, com certeza Deus ele fez alguma coisa com a tua vida no decorrer deste conteúdo. Com certeza Deus fez, não pode mentir, né, irmão? Com certeza Deus fez. Então, vamos refletir um pouco essa passagem aqui de João capítulo 21, se não falha a memória. Capítulo 21, a partir do versículo 1. Vamos falar um pouco hoje sobre a pesca de 153 peixes em Tiberíades. Mas vamos falar não só disso, só dessa pescaria, mas vamos apresentar alguns pontos. Confesso que essa passagem aqui eu só vi uma pregação sobre essa passagem. Uma pregação só, e quem pregou ainda foi um jovem. Então, sinta-se à vontade nesse vídeo. Sinta-se grato por Deus estar sempre falando no seu coração. E tem conteúdo poderoso, tá chegando aí. Conteúdo extraordinário. E Deus já me deu 2 sermão que, meu Jesus do céu, Deus é muito extraordinário. Confesso aos irmãos que nessa passagem aqui, Deus me deu um sermão enquanto estive estudando essa passagem aqui. E quando eu já vou refletir, já vou adentrar no assunto. Deus me deu um sermão que, meu Deus, extraordinário. Deus é muito perfeito mesmo. Muito perfeito. Amém? Eu não sei se eu me apresentei, mas eu me chamo Genival Souza. Vamos ler a palavra de Deus também? Apanhe a sua Bíblia. Está escrito no livro de São João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Veja só. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, vendo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Fala conosco, Senhor, mais uma vez neste momento, meu Pai.
Oro e te peço, meu Pai, que venha acontecer sinais e maravilhas neste exato momento, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dadas a Ti, ó Deus. Amém. Pronto. Adentrando agora nesse conteúdo. Vamos falar sobre essa pesca aqui e vamos comparar e vamos até adentrar no primeiro ponto. Jesus aparece aos discípulos. Semelhantemente, essa passagem parece com a de Lucas, capítulo 5. Exatamente. Vamos analisar um pouco. Por que parece? É muito idêntica. Muito idêntica mesmo. Se você reparar muito bem, abrir em Lucas, capítulo 5, você vai observar que é a mesma coisa, mas a diferença é que ali era o início do ministério de Jesus. Já aqui era o final do ministério de Jesus terreno. Por que o final de Jesus ministério terreno? Porque ele já ia para o Pai. Mas Jesus ele já tinha prometido o que nós chamamos de Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo era o que iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus iria para o Pai, está à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas a sua palavra testifica que o próprio Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. E nessa passagem aqui relata sobre a pesca e que novamente os discípulos não pegaram nada. Novamente os discípulos ter jogado a rede, puxado e nada. Lucas capítulo 5 narra a mesma coisa. Enquanto os discípulos passaram a noite toda, isso foi no início do ministério de Jesus. Outra coisa, ali foi o chamado dos discípulos para seguir a Jesus. Nessa última aqui, chamado para os discípulos fazerem uma grande obra. Aleluia! Uma grande obra. Que obra é essa? Pregar o Evangelho. Que obra é essa? Anunciar a Cristo. Que obra é essa? Construir congregações. Que obra é essa? Ganhar almas para o reino de Deus. Os discípulos foram chamados para seguir a Jesus e para ser chamados discípulos de Jesus. E aqui, nessa passagem, relata sobre o ministério final de Jesus, com o chamado dos discípulos, não para seguir Jesus novamente e acompanhar Jesus, vendo os milagres, vendo as ressurreições que Jesus operava, não. Agora, a missão é deles, de pregar o Evangelho, de orar, e o enfermo se levantar, e o paralítico andar, e o coxo se levantar. A missão agora é dos discípulos. Agora, os discípulos têm essa missão. A missão de Cristo. De proclamar as virtudes de Deus. Semelhantemente, comparamos aqui com a Lucas capítulo 5. O início do ministério de Jesus. Com 30 anos. 30 anos. Que aqui, Jesus com seus 33. Jesus... Vamos lembrar agora, segundo ponto, Jesus, a partir do primeiro momento que ele apareceu para os discípulos, lá no passado, quem era Jesus? Carpinteiro, filho de José, filho de Maria, não ressuscitado, não glorificado, não morto, vivo. A partir daquele momento, Jesus apareceu para os discípulos simples. Agora, Jesus aparece para os discípulos em João capítulo 21 com o corpo glorificado. Jesus aparece para os discípulos com um corpo totalmente perfeito. Jesus era perfeito e com um corpo desse, corpo celestial, Jesus aparece para os discípulos. Mas, meu Deus do céu, no início lá, Lucas 5, Jesus aparece para os discípulos como Filho de Deus, pregador. Chamou a atenção dos discípulos. Então, agora, Pedro, João, Tiago, Tomé, Mateus e os demais começam a seguir Jesus no decorrer da caminhada. Início. Discípulos não reconheciam Jesus.
não reconhecia Jesus. Agora, João 21, não conhece também Jesus. Não reconhece Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eles passam a noite toda jogando a rede? Acho que nem a noite toda, não sei, porque aqui não relata. Só diz que Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, mas não diz tempo. Mas o período que ele estava pescando, imagine, eles pegando aqui a rede, jogando. De novo. Colocou aqui, na boca, jogando. E nada. E nada de pegar peixe. Jesus tem esse encontro marcado com a gente. Aleluia. Jesus, quando ele chega na tua casa, ele pede permissão. Jesus, quando ele chega na tua casa, ele não chega igual um bandido. Jesus, quando ele chega na tua casa, Jesus não chega igual a Satanás. Porque Satanás, ele veio para matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Jesus, ele chega na tua casa, batendo na porta, dizendo, eu posso entrar para me ceiar contigo? Está escrito em Apocalipse 13:20. Se você abrir a porta, não a porta aqui, mas a porta do seu coração. Quando você abre a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada, você vai perceber que Deus vai te transformar de uma maneira que você, meu Deus, Deus realmente me transformou, me fez uma nova criatura. Observamos que quando Jesus ele entra em nossa vida, ele primeiro pede permissão. Jesus não é um qualquer, ele é o Filho de Deus. Jesus não é um covarde, não. Jesus é um corajoso. Jesus, primeiro, ele é educado. Jesus, primeiro, não despreza. Quando Jesus ele chega para adentrar na sua vida, primeiro, quer aceitar Jesus? Quero. Então, o Espírito Santo começa a habitar em seu templo. Porque aqui é templo e morada do Espírito Santo, como está escrito no livro de Coríntios. Agora, o Espírito Santo mora na vida da gente. A partir do momento que eu deixo Jesus entrar na minha vida. A partir do momento que eu deixo Jesus, venha morar em meu coração. Quando eu abro o coração para Deus. E quando eu percebo que eu não sou nada, mas eu sou carente de Deus. Observamos. Jesus chegou. Lucas não reconheceram. João não reconheceram. Não reconheceram o Mestre. Lembra do Mestre. Lembra do Senhor. Lembra daquele que ressuscitou Lázaro. Lembra do Jesus, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lembra do Jesus que curou aqueles 2 cegos de Jericó. Lembre de Jesus quando ele fez aqueles milagres extraordinários. Aqueles demônios que Jesus expulsou. Lembre do Mestre. Lembre dos ensinamentos do Mestre. Lembre do Sermão da Montanha. Lembre do seu Criador. Lembre de Jesus enquanto ele pregava e você acompanhava, você via, você experimentava, você vivenciava. Lembre do Mestre. Lembre de Jesus quando ele fez um milagre na tua vida. Os discípulos não reconheceram Jesus. Quando Jesus nasceu, caminhava. E quando Jesus ressuscitou, não precisou mais caminhar. Enquanto Jesus ressuscita, ele não precisa mais caminhar. Por causa que o corpo dele é glorificado. Jesus não precisa caminhar e andar. Não. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares. Jesus agora é diferente do Jesus lá do início do ministério dele. O Jesus agora é o ressuscitado. O Jesus agora é aquele que morreu naquela cruz. Aquele que ressuscitou ao 3º dia.
O Jesus agora é que ele tem um corpo glorificado. O corpo que é celestial. E que a palavra de Deus testifica. Aquele que perseverar até o final receberá a coroa. Aquele que perseverar até o final vai ser salvo. Está escrito na palavra de Deus. Aquele que for até o fim vai receber as vestes brancas. Vai ter o corpo glorificado. Onde não vai mais sentir dor. Onde não mais vai ter morte. Onde não mais vai ter tristeza. Não, tudo isso se acabou. Mas isso vai acontecer quando Cristo Jesus voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Jesus apareceu para os discípulos nessa pesca deles aqui. E não reconheceram. Meu Deus, que palavra, Jesus. Você não pode esquecer do Mestre. Você não pode esquecer de um dia Ele te tirou do lamaçal de pecado. Você não pode esquecer do Senhor que um dia você estava acabado, estava destruído por Satanás. Jesus, Ele pegou você. Pegou como um lixo. Lixo. Pegou esse lixo. Começou a lavar, mudar, transformar, renovar, modificar, mudança. Jesus começou a lapidar o barro, o vaso. Começou a lapidar, cuidar, zelar, enchendo o vaso do Espírito Santo. Enchendo o Filho dele com o Espírito Santo. Aleluia. Aprendendo de Cristo. Aprendendo da sabedoria de Cristo. E Jesus moldando. 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 Aleluia. Continuando. Não olhe para trás. Ei, o passado passou. Olhe para trás não. O passado já acabou. Foque no presente. Ei, o passado não é para você guardar não. O passado é para ser esquecido. Ei, o passado, você lembra do passado? Você lembra das derrotas que você tinha no passado? Você lembra do que você passava e vivenciava no passado? Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu tenho que Deus quer repassar para você e dizer: ei, o passado já foi jogado no mar do esquecimento. Ei, o teu passado acabou, meu filho. Não existe mais passado, não. Esqueça o teu passado e foque no presente e futuro. Ei, meu filho, não é tempo de você se desesperar, não. Se anima, porque Deus ele tem uma grande obra para cumprir na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante-se. Anima-te. Jesus te chama. Jesus te chama. Lembraram de Jesus. Porque Jesus curava, ressuscitava? Não. Lembraram de Jesus de Lucas capítulo 5. Lembraram de Jesus daquele que mandou jogar a rede e os peixes começavam a ficar na rede. Lembraram de Cristo, ó. Quem foi? João. Olha aí. Discípulo a quem Jesus amava. Disse a Pedro: Pedro é o Senhor. Pedro é Jesus, Pedro. Pedro é o Senhor. É Jesus. É Jesus. Pedro. Foi o Senhor que nos deu vida, Pedro. Aquele que fez aquele milagre lá, lembra, Pedro? 3 anos atrás. Pedro é o Mestre. Aleluia. É Jesus.
o Senhor, Salvador. É Jesus. Na vida, há algumas coisas do passado que servem para aplicar no presente. Lembre do que Jesus fez na sua vida no passado, no período de escassez, onde era para dar certo, de costume dava errado. As memórias boas devem estar sendo praticadas hoje. Aquelas que no passado foi esquecida. Memórias ruins devem estar enterradas e prontamente crucificadas. Não deixe elas voltarem para o presente, porque ela mata. Porque ela mata. Outro ponto. Incredulidade dos 7 discípulos. Jesus aparece 3 vezes e ainda alguns deles tinham dúvidas se era realmente o Cristo ressuscitado. Agora, Pedro, que negou Jesus, mas no final afirma. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus. Eita, Jesus, já estamos a 21 minutos. Meu Deus do céu. Vídeo longo. Passagem simples. Edificante. Ei, esqueça do passado. Ei, já foi jogado. Foque no presente e futuro. Deus tem planos para você. Ei, não viva no passado. Não lembre das memórias do passado. Não lembre das dores e sofrimentos do passado. Não, esqueça. Esqueça. Foque no presente. Eu quero lembrar do passado. Lembre das coisas boas. Lembre do que Jesus fez na tua vida no passado. E que ele continua a fazer hoje. E sempre continuarás a fazer. Lembre de Jesus. E encerramos o conteúdo sobre o milagre de Jesus. Acabou. Mas tem 2 sermões aí. Meu Jesus do céu. Eita, glória a Deus. Jesus vai falar com vocês aí, irmão. Compartilha esse vídeo aí. Compartilha e dá like. Eu nem gosto de pedir muito, mas faz tempo que eu não peço. Mas deixa o seu like aí, irmão. Faz alguma coisa aí. Compartilha esse vídeo aí, porque... Meu Deus, que palavra extraordinária, meu irmão. Eita, Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Encerrar. Deus, obrigado por esta palavra. Te agradecemos por tudo. Tu apareceu para os seus discípulos, esses 7 discípulos. E tu, meu Pai, fez uma obra extraordinária. Te agradecemos porque nós queremos que tu vai fazer uma obra também extraordinária na nossa vida. É aí que te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fique com esta palavra. Guarde essa palavra. Vive essa palavra. Amém? Até a próxima, galera do YouTube, né? É assim. Fui!